Marcelo falou no chat aí, tá tendo um problema para resolver negócio de matéria, a Dani não responde e-mail, não responde chat, nem ligação. Não tem, É. desde o começo a gente está reclamando, porque tem muita gente que está perdendo aula, porque começa às 6 Sim. horas. Aí Ixi. é difícil pra gente. Igual a Lidiane chega às 7h15 em casa. E como ela Ai, vai perder aula, não disponibiliza o material, só dois professores que não liberam. então, é assim, eu me solidarizo a vocês. Eu, assim, a Nelma não está ali agora, né? A Nelma saiu, né? O Teófilo e tal, mas na reunião, por exemplo, quebrava o pau e eu falava, e enfim, quase fui mandado embora por causa disso. Mas é aquilo que eu falei, não depende de mim, tá? Vocês vão, né? Eu vou questionar isso para a professora Daniela também, falar, professora, olha, eles estão, mas, né? Porque ela, obviamente, ela tem que me atender. E, mas eu também não prometo que, obviamente, que isso vai mudar. Eu entendo que a Unip, pela experiência que eu tenho ali de SEC, já de 10 anos de SEC, vai ser dessa forma. E aí, então, tem que fazer como a Elza falou, vocês se ajudarem, tá? Por exemplo, criar um grupo, vocês podem criar um grupo específico, ou para prova, ou usar o grupo da sala para isso, e colocar lá o resultado das questões, não sei. Não é uma coisa assim, pessoal, eu não estou ensinando nenhum artifício para vocês de malandragem, não é isso. É porque é aquela velha história, eu não posso chegar, por exemplo, o Lúcio aí, que não faz nada da vida, entendeu? Trabalha a hora que ele quer, aí você pega, por exemplo, e assinar a Elza, por exemplo, agora falou da colega aí que trabalha até, entendeu? Chega em casa às 19h15, 19h30, como é que faz? Complicado, né? Então, assim, se organizem, de modo que o que pode acontecer também, Elza, é se, por exemplo, a colega estiver no trânsito ou alguma coisa, não conseguir chegar a tempo, alguma coisa, você pode, de repente, Por ela. tentar acessar por ela, falar, olha, então eu vou acessar aqui por você, não sei. Vocês teriam que organizar, mas para isso, obviamente, tem que ser alguma pessoa, né, muito próxima do colega para falar, olha, vou fazer, posso fazer, estou aqui e tal, né, vamos conversando, vou falando, para não deixar que aconteça o pior. Porque é aquilo que eu falei, eu não sei o grau de dificuldade dessa prova, tá? Vamos lá. Né, o Marcelo está falando uma dica é enviar a prova, né, tirem print ou foto, né, do comprovante de envio. Ok, o Marcelo está falando aí que ele ficou em dependência por conta disso. Exato, é o trabalho do advogado. Enviou ali, tira um print que foi enviado, quanto tempo você se utilizou para fazer, né, essa prova, né, enfim, para você ter como, de repente, como provar isso daí, né, depois, né, bem colocado. A Elza está falando aqui, né, eu também, Marcelo, a secretaria ainda alega que não tem nem ficha com meu nome. Eita. Isso porque prova é prova, né, professor? Fazer sozinho, Deus me... Tá, exatamente, mas tem que se ajudar agora, né, principalmente vocês estão no 10º, ok, tirei print, não temos como provar que fizemos. Mas não custa, né, Marcelo? Tem que, enfim, mesmo depois tendo problema, mas tem que fazer. Imagina, professor, eles utilizam outro portal, né? Eu não sei nem como que vai ser essa prova de vocês, né? Perco todos os dias as aulas nacional, vamos abrir o link no Zoom, né? Eu vou passar o link no Zoom também, tá? Aí eu vou estar aqui, eu vou acessar antes das 19 horas, quando faltar 5 minutos eu vou abrir o meu Zoom e vou colocar o link ali. Você pode ir por lá e tirar o link também. Eu falei É, abrir o link no Zoom aí, é porque aham, assim, fica mais fácil, tem como a gente criar, igual a sala, igual o senhor cria aí, para a gente pôr os alunos vão entrando e aí a gente vai ajudando um ao outro. isso. Ah, você fala para mim, para vocês conversarem no link da minha aula? Não, não, a gente criar Ah, um o link link. Pode. para a gente fazer, porque eu acho que vai ser o jeito, ou a gente tirando o print, ainda mais pro pessoal, né, que vai chegar tarde, ainda mais nas provas nacionais, né? Ah, Ah, só, aham. Só cuidado, Elza, assim, se vocês fizerem isso, tem que criar um mecanismo, assim, de todo mundo ficar falando ao mesmo tempo, nada para não dispersar. Enfim, deixar por exemplo, um mediador, um moderador, alguém falar, olha, fulano fala, ele vai conduzindo aí a situação. Lidiane está falando, eu ainda não consegui liberação para sair no horário, é complicado, né?
aguardando ele me responder, é chato mesmo, tá? Eu também quero entrar nesse grupo que possível, ok, tem que ser sim, Lucineide. Eu estou perdida, né? A Sinara está falando, só chego correndo, imagino, né, Sinara? Conhecer onde você trabalha, sei como é que é. É complicado. Foi só uma dica mesmo, tá? O Marcelo está falando aqui, já está elaborando o texto, né? Ok, tá? Pessoal, beleza. Né? Eu volto a falar, o que eu puder ajudar vocês, eu vou colaborar. O que eu queria de vocês também é o seguinte, na semana que vem, a nossa última aula. Eu vou dar algumas dicas de prova, e eu queria pedir encarecidamente para vocês, né, arrumarem o cabelo, as meninas passarem batom, os meninos colocarem uma camiseta, uma coisa que eu queria que todos vocês ligassem a câmera na aula da semana que vem, porque eu vou depois fazer o download dessa aula e vou disponibilizar para vocês. Eu queria que vocês daí guardassem essa aula. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está num período diferente da vida que talvez nunca mais a gente vai vivenciar, né? Queira Deus que não tenha outra pandemia no Brasil. Então, daqui a 10, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, eu estou jogando muito tempo de vida para vocês. Vocês vão pegar, vai colocar lá o pendrive, se é que vai existir pendrive, né? Tá salvo nas nuvens, sei lá, e vai colocar lá e vai relembrar, enfim, dos colegas daí da sala, enfim, né? A gente vai abrir espaço para todo mundo, cada um falar alguma coisa e tal, e eu queria que vocês guardassem isso, né, de recordação. Não é um churrasco, não é uma festa, mas é um momento que eu queria que vocês depois lá para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e falar, ó, vem cá que eu vou mostrar para vocês o que foi uma aula, certo? Nesse período da pandemia, né, que a gente viu lá atrás, e que agora só tem vacina, né, que agora está todo mundo curado, está tudo mundo certo, enfim. E aí, então, a gente pode combinar isso, tá? O Elza, aí você, como está tomando frente aí, você avisa isso no grupo, combina com os colegas e fala, olha, a gente vai fazer uma espécie de uma aula da saudade, tá? Eu vou até preparar um videozinho para vocês, motivacional, alguma coisa assim, vou colocar para vocês, e aí eu vou abrir espaço para você falar, para você ficar bravo com a Unip, se você quiser ficar bravo, para você elogiar o professor, para você falar o que você quiser, mas enfim, né, despedir dos colegas, contar uma história, né, que aconteceu durante o semestre, quer dizer, durante o curso, né, durante 5 anos. Eu combinei com os alunos, né, do matutino, a Sinara está até colocando aqui, né, isso que a gente está passando nunca mais vai acontecer, não vai mesmo, tá? E imagino que outra pandemia dessa pode até ocorrer, mas queira Deus que não. Né? Até porque agora o mundo está mais esperto, né? Quer dizer, se ocorrer um negócio lá na China, por exemplo, de novo, aí vai fechar a fronteira de todo mundo aí, né? Porque todo mundo achava que não ia chegar aqui nem em outro lugar, e chegou. Tá? Então veja que eu vou marcar então com vocês, Elza, aí você churrasco. Organiza aí, e depois, quando tiver um churrasco, obviamente, aí vocês podem falar, professor, a gente vai fazer uma aglomeraçãozinha aí, acho que agora já está podendo aglomerar. Tá bom? Mas antes a gente vai ficar aqui pelo computador. Eu fiz isso com os alunos meus alunos da Donic, semestre passado, do 10º semestre, enfim, foi muito bonito. Foi uma coisa assim que eu convidei professores também para virem, e eu também vou passar o link para outros professores, se quiserem, enfim, para o Murata, para a Patrícia, para a Daniela, para que eles venham até aqui a aula de vocês, eu chamo eles aqui no WhatsApp, falo, entra lá, e para que eles também falem, dê uma mensagem, entendeu, a vocês, eu acho que vai ficar bem legal, eu já tinha planejado isso. Aí você só avisa a Elza, não, o Edivan não, o Edivan é café com leite, o Edivan não pode, tá? Para que você, então, motive os alunos. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário com vocês aqui, se não der tempo de todas as questões, algumas agora. Tá? Então, deixa eu só, para que a gente não perca muito tempo. A questão de número 1 de vocês, né, quem tem a questão impressa aí, pode dar uma olhada, quem está no computador, abre aí. Tá? Fala assim, não é a opção correta acerca dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Eu expliquei para vocês no primeiro dia de aula a diferença entre individual homogêneo, coletivo e difuso. Eu até disse, olha, o Código de Defesa do Consumidor é a única lei que ela esclarece essa dúvida.
ela diz o que é um interesse difuso, o que é um interesse coletivo, lá está escrito no CDC, são considerados interesses difusos, são considerados interesses, né, direitos individuais homogêneos. Qual é a diferença? O coletivo ele vai representar o interesse de uma coletividade, são os direitos de uma categoria, uma associação, um partido político, um sindicato. Os direitos individuais homogêneos, eles continuam sendo individuais, só que, no entanto, você tem uma origem comum. Por isso que eu dei exemplo lá, né, daquela relação do Código de Defesa do Consumidor, quando você é convidado lá a comparecer na concessionária lá para fazer o recall. O que é ali? Na verdade, são interesses individuais, mas, no entanto, a origem ela é comum. O problema na peça X. Todos aqueles carros têm um problema nessa peça. Então, é um interesse individual homogêneo. E os interesses difusos, que são os mais utilizados, são aqueles interesses transindividuais, geralmente ligados aí ao meio ambiente. Tá? De modo que são direitos onde eu não tenho uma determinabilidade, uma indeterminabilidade de pessoas, né? Então, a resposta é a letra A, fala assim, assinale a opção correta acerca desses interesses, fala, a lesão a direitos individuais homogêneos podem ser investigadas pelo MP, podem. E aqui a investigação não é criminal, por exemplo, quando você, o Ministério Público, por exemplo, quando ele intenta um inquérito civil, né? Então, quer dizer, eu não vou ajuizar agora uma ação civil pública, eu vou, obviamente, abrir um inquérito civil para apurar aí a viabilidade ou não de se intitular uma ação civil pública, né? De se patrocinar uma ação civil pública, dependendo aqui do interesse, se ele é individual homogêneo, se ele é coletivo, se ele é difuso, o Ministério Público ele tem essa competência. Né? Os demais aqui, né, direitos coletivos são de natureza individual, que sejam titulares de pessoas indeterminadas e ligados por uma circunstância de fato. Você vai identificar as situações aí em que, né, sejam consideradas aí, né, erradas, aqui, né, de natureza indivisível, por exemplo, enfim. Né, e aí a gente consegue verificar. Mas a resposta é a letra A. A número 2 fala, com relação aos interesses coletivos, assinale a opção correta. A letra D, os interesses individuais homogêneos são caracterizados por uma transindividualidade, só que essa transindividualidade, pessoal, ela é artificial ou relativa. Eu até nas minhas aulas, eu nem cheguei a comentar a respeito dessa transindividualidade artificial ou relativa, para não confundi-los, porque essa é uma característica que cabe mais ao direito difuso e ao próprio direito coletivo, mas principalmente ao difuso. Mas aí aqui agora vocês já estão sabendo, quer dizer, eu posso considerá-lo como um direito transindividual, mas, no entanto, artificial ou relativo. Por quê? Porque é um interesse individual ligado por uma circunstância comum. Tá? Número 3, resposta à letra B de bola. Com relação à teoria constitucional e à tutela dos direitos difusos, assinale a opção correta. Direitos ou interesses transindividuais não possuem titulares individuais. Não, eles são transindividuais, né? E pertencem a uma comunidade ou uma coletividade, exatamente, né? Com a exceção do que nós vimos aqui acima, né? Do direito transindividual. Eu até nem espelhei para vocês aí. Deixa eu ver se eu espelho aqui agora. Peraí só um pouquinho. Aqui. Pronto, agora ficou mais fácil aí. Então, resposta número 3 é a letra B. Né, de modo que nós chamamos atenção em relação ao que nós falamos aqui na letra D. Então, eles são transindividuais, né, não possuem titulares aí, né, determinados, são individuais, né, indeterminados e pertencem a uma comunidade ou coletividade. Ah, professor, faltou aqui individual ou homogêneo. Tá, mas aí ele seria um direito transindividual artificial ou relativo. Esse nome artificial ou relativo, isso aqui, certo, é uma característica que a doutrina estabeleceu exatamente para caracterizar o interesse individual homogêneo também como parte da tutela coletiva, só por conta disso. O número 4 fala em relação ao processo coletivo,
é correto afirmar que. Resposta correta, letra D. Tá aí, ó. Na ação civil pública, a competência é absoluta e pode ser modificada por conexão. Aí é aquela aula de processo civil, né? Enfim, é a mesma situação que vocês viram no processo civil, ela pode aqui ser modificada por conexão e não continência, tá? Mas por conexão. Aqui, você veja aqui a letra A. O inquérito civil é imprescindível para... Não é imprescindível. Tá? O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento exclusivo do Ministério Público também, não é, tá? Também não é, a Prefeitura pode fazer, a União. Na ação civil pública não há condenação em honorários advocatícios e custas judiciais, tá? Existe, né, sim, aqui não em custas judiciais, mas em honorários advocatícios, tá? Aí obviamente a AGU, por exemplo, né? Assinar a alternativa correta, o Ministério Público quanto à ação civil pública. Né? Letra A, detém legitimidade para sua propositura em defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Nós vimos, o Ministério Público, o MP, ele tem legitimidade para isso. Tá? Então, se você verificar aqui, né, existem outros casos onde o sujeito ele não tem legitimidade, mas aqui o Ministério Público ele tem legitimidade, uma legitimidade anômala, né? Mas ele tem. Tem legitimidade para propor ação civil pública. Olha aqui, é a mesma de cima, quase a mesma coisa, certo? Só que aqui, obviamente, a União e a empresa pública. Se alguém me falar aqui, professor, mas eu marquei Ministério Público e associações. Aqui nós teríamos que acrescentar o quê? O prazo de 1 ano, de pelo menos 1 ano. Então, veja que isso aqui obrigatoriamente teria que estar na questão. Então, por isso que ela está errada. O que eu faço na prova, pessoal? Eu vou e acrescento aqui, ó, o Ministério Público e as associações com pelo menos 1 ano. Aí eu coloco, ok, essa é a correta. Aí aqui eu coloco a União, empresa pública, e eu coloco aqui, por exemplo, e defensoria. Aí o aluno olha e fala, aqui era a resposta E e tal, né? Por favor, né? Tá errado, tá? Número 7, essa também é simples. De acordo com a Constituição Federal, quem pode propor ação que visa anular ato lesivo ao meio ambiente? Qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão, porque aqui nós estamos falando da ação popular, né? Que visa anular ato lesivo ao meio ambiente. Aí vem governo federal, municipal, estadual, o cidadão prejudicado, ele até poderia, mas não é exclusivo, tá? É qualquer cidadão. Como você tem resposta D, né? E aqui, se eu observasse essa questão no concurso público, eu falei, mas o cidadão prejudicado, ele também tem legitimidade. Eu ia bater duro em cima disso. Então, eu iria acrescentar aqui, ó, exclusivamente o cidadão prejudicado. Aí ela estaria errada. Tá? Mas eu estou colocando para vocês uma questão que ela poderia ser passível de discussão, tá? Porque aqui se eu falo qualquer cidadão, obviamente pode ser o prejudicado, não prejudicado, né? Então, cuidado com isso, tá? Eu vou até colocar aqui já, exclusivamente o cidadão prejudicado. Tá? O mandado de segurança coletiva não pode ser impetrado pela Defensoria Pública, eu até comentei isso com vocês na aula. Nos demais casos aqui, ó, podem. Então, na prova de vocês, eu posso chegar e falar, mandado de segurança coletivo, retire isso aqui, ó. Poderá ser impetrado por. Aí eu vou aqui, ó, entidade de classe nacional com pelo menos, aí eu coloco 6 meses. Não poderá. Partido político com representação na Câmara dos Deputados. Está errada. Tá? Então, é no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Então, veja como é fácil você modificar uma questão e cobrar isso na prova. Tá? O aluno olha aqui e fala, pô, tá igualzinho do professor, mas eu modifiquei. Com relação 9, com relação ao sistema recursal adotado pelo ECA, né, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar. Essa é a questão mais complexa que a gente teve aí, que ela, entendeu, foge um pouco daquilo que a gente falou. No entanto, a resposta
né, ela é bem sistemática ao Código de Processo Civil e à Constituição. Os recursos obedecem, né, o duplo grau de jurisdição. Qualquer recurso obedece o duplo de grau de jurisdição. Da proibição do reformate império, isso eu comentei, certo? Você não pode reformar, né, uma decisão em prejuízo, por exemplo, do menor, né, da taxatividade e da singularidade. Essa questãozinha mais chata aqui teria a resposta a letra A, né, que ela fala de recursos, tal, entendeu? Mas que diz respeito, né, ao processo coletivo, mesma coisa, mesma coisa. As pessoas com idade acima de 60 anos têm fixada a competência absoluta pelo seu domicílio, ok. Prevalecendo, todavia, as regras de competência do Código de Processo Civil ou de outras leis especiais nas ações de natureza alimentar, porque domicílio é diferente de residência. Então, veja, o idoso, ele tem essa prerrogativa, mas ele pode estar residindo em Cuiabá. Então, se ele pleitear uma natureza dessa, né, de ação, uma ação dessa de natureza alimentar, ele pode, obviamente, observar as regras de competência do Código de Processo Civil, modificando a competência, tá? Mas essa é também uma exceção. As duas questões mais chatinhas, que fugiram um pouco do processo coletivo aqui, foram a 9 e a 10, mas veja que a gente tem um pouquinho de dificuldade de achar, porque não existe, se você colocar lá no Google, questões de processo coletivo, você não vai achar especificamente detalhes, você vai achar no Código de Processo Civil. Pessoal, ok? Qualquer dúvida, vocês, né, a respeito dessas questões, podem me demandar no privado, tá? No WhatsApp, perguntar, fala, professor, eu te enviei um e-mail questionando sobre a questão, enfim, eu não entendi o que quer dizer, né? Mas basta uma atenção de vocês aí em cada uma dessas alternativas que não estão corretas, enfim, que não foram marcadas, e você vai identificar aí aonde é que está errado, enfim, estudar um pouquinho sobre aquela questão da conexão, que eu falei aqui embaixo com vocês, ó, aqui, ó, podem ser modificadas por conexão, relembrar lá o que é conexão, o que é continência, né, para poder compreender lá no processo civil, para poder compreender, tá? Queridos, eu acho que era isso. Deixa eu abrir aqui, fechar aqui. Ok. Tá, aqui, Meridiane, vamos ver aqui, estamos passando um momento, ok. Túlio, não tem como fazer churrasco por WhatsApp. Professor, posso, né, o Lúcio está perguntando aqui, esse Lúcio, eu vou te falar para você, viu, mas dá trabalho. Ele fala, né, com cerveja artesanal. Eu entendi que você estava perguntando se poderia beber na próxima aula, enfim, que a gente vai, né, cuidado. Pô, não estraguem o momento. Tá? Prof, o povo já se animou lá no grupo para a aula que vem. É o que eu quero, tá? De vocês, aquilo que eu falei. Eu vou, no início, ali uns 10 minutos, eu faço um comentário rápido sobre a prova e eu vou convidar outros professores para que compareçam, vou passar o link para eles, tá? E aí a gente, quem comparecer, beleza. E vocês vão abrir a câmera aí, vão falar, vão, né, elogiar, vão discutir, vão... Combinado, então, próxima aula? Chama Edivan. Oi? Chamar o Edivan. Vou pensar no seu caso. Vou pensar no seu caso. Ele gosta tanto de você. Não, mas eu não gosto dele, entendeu? Pronto. O povo tem contra a lerdeza do Edivan. Ele fala muita bobagem, mas eu vou quebrar o galho de vocês, entendeu? Eu vou conversar com ele a possibilidade, né, dele comparecer aqui, mas vou torcer para que ele não compareça. Mas tudo bem, então. Chama o Rodolfo. Ô, Elza, pode mandar um zap para ele, né? Manda lá, fala para ele, fala, enfim, comparece, se você falar que é eu que organizei na minha aula e pronto, aí ele vai encher os... então, agora que aí, pronto, aí vai estar feita a bagaça já. Enfim, mas eu vou convidá-lo, vou falar para ele. Beleza, pessoal? Na semana que vem eu falo um pouquinho de cada um de vocês rapidamente aí, enfim, lógico que eu não sei adjetivos para todos vocês, mas alguns aí, tipo o Lúcio aí, que enche o saco na rua, enfim, o Lúcio quando me encontra na rua, ele quer vir pedir autógrafo. Enfim, Lúcio, calma, enfim, você vai fazer a prova normal, tal, mas enfim, é isso, gente. O Roberto, grande Roberto, sósia do Sérgio Moro aí, né?
competente igual ele também, viu? Falo bem de você, Roberto. Então tá, gente. Semana que vem, então, aí, certo? Podem entrar ali na aula já às 7 horas. Não precisa esperar 7h10, não, tá? Que daí sobra tempo pra gente falar um pouco mais de bobagem aí. E se o Divan ficar falando muita coisa, eu tenho um botãozinho aqui, cortar a fala. E eu desligo aqui e ele não fala mais nada. Vou levar a coxinha para a próxima aula. Então tá, e aí depois eu subo a aula para vocês gravada e vocês guardem de recordação aí os alunos do DEL. Os alunos do nono dele também, porque ano que vem, se voltar tudo ao normal, você vai guardar aí que no nono semestre você passou por essa bagaça aí. Um abraço, gente. Valeu, então. Lidiane, ó, um ponto a mais para você ter ligado a câmera aí, tá bom? Então tá, gente. Valeu. Para mim agora, porque eu estou de touro. Então tá. Valeu, gente. Até terça-feira de semana que vem. Um abraço. O Lúcio, promessa é dívida, viu? Tô vendo aqui agora aqui o Lúcio falando bobagem aqui, mas tá. Vai ter que mandar.